Não nos envergonhamos de demonstrar publicamente a nossa fé. Demonstrar para o mundo que fazemos parte do reino de Deus, que fazemos parte da Igreja do Senhor. Estamos no mês das missões, o mês de outubro consagrado às missões. Nós somos os missionários do Senhor. Pelo santo batismo, nós pertencemos a Deus, nós somos missionários do Senhor. Temos no mundo uma missão. A missão de amar e servir. Vamos meditar um pouquinho cada leitura que foi proclamada nesta nossa celebração. Depois, com certeza, tiramos uma lição para a nossa vida, levamos em nossa vida, em nosso coração, a mensagem de Deus, o que Deus quer de nós. Portanto, a primeira leitura do Antigo Testamento, como sempre acontece. A primeira leitura sempre é do Antigo Testamento. Esta leitura nos apresenta Naamã. Ele era sírio. Naamã, ele era militar. Ele era estrangeiro. Tinha suas crenças. Teve a doença da lepra, o corpo todo chagado. Ele foi até Israel falar com o profeta Eliseu. O homem de Deus, o profeta Eliseu, vendo aquele homem todo chagado pela doença, pediu que ele se banhasse no Rio Jordão 7 vezes. Ele obedeceu ao profeta Eliseu e ficou curado de sua doença. O seu corpo tornou-se semelhante de uma criancinha. Ficou curado daquela terrível doença. Naamã, que foi curado, ele foi pagar ao profeta Eliseu por tal cura. Grande era a sua gratidão ao profeta. Mas o profeta Eliseu não aceitou o pagamento. Pelo amor de Deus, eu não recebo nada. Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. Naamã apenas pediu para levar terras
sacos de terra para seu país, levou terras como relíquia, porque sentiu que naquela terra habitava o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Meus irmãos, já sabemos que lição podemos tirar desta leitura. A gratidão a Deus, a gratidão às pessoas que nos ajudam. Deus não quer a ingratidão. Devemos dizer sempre muito obrigado ao Senhor nosso Deus. Encontrar razões para ser uma pessoa de gratidão. Não somente pedirmos coisas, pedirmos graças, mas é preciso também saber agradecer tantas graças que nós recebemos. Agradecer a cada dia o dom da vida. Agradecer a Deus a saúde, tudo que temos e tudo que amamos. Vamos agora passar da primeira leitura para o Santo Evangelho. Jesus, caminhando para Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia, justamente lugares onde tinha as pessoas mais pobres, onde tinha as pessoas mais sofredoras. 10 leprosos que viviam nas matas, viviam à margem da sociedade, excluído das famílias por sua doença. 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Os leprosos avistaram Jesus de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, ao vê-los, disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Por que Jesus disse assim? Ide apresentar-vos aos sacerdotes, para que o sacerdote pudesse dar uma certidão, para que eles voltassem à vida familiar, à vida da sociedade, que eram excluídos. Os 10 leprosos obedeceram a Jesus. Ficaram curados quando iam aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado da terrível doença, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Alguém que pede, recebe a graça e que sabe agradecer.
Ao chegar diante de Jesus, Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Por que não vieram agradecer? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. A compaixão de Jesus para com os sofredores e a gratidão daqueles que encontraram o sentido da vida. O Senhor da vida, Jesus, mas é preciso dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que nós muitas vezes não saibamos agradecer. Pedimos e não agradecemos. Lembramos de Deus só quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão boas para nosso lado, nem sabemos agradecer. Deus não quer nada pela metade. Ou tudo ou nada. Devemos ser todo de Deus, toda de Deus, como foi a Virgem Maria e como foi a nossa padroeira, Santa É de Virgens. Ela não foi de Deus pela metade. Ela foi toda de Deus. E porque foi de Deus, ela soube olhar a realidade e dar uma resposta. Na sua época, existiam muitos endividados e muitos pobres. Na sua época, existiam muitos doentes. E ela que estava na riqueza, ela que estava na grandeza, ela olhou os mais necessitados e soube despreender de tudo em favor dos que precisam. Construiu o hospital, ajudou muitos os endividados, as pessoas em situações difíceis. Não pensou nela mesma, pensou nos outros. Tem uma frase de São João Bosco que diz assim: o Senhor nos chamou para os outros. O Senhor nos chamou para os outros. Não nos chamou para nós mesmos. Nos chamou para os outros. A nossa vida só tem sentido quando a nossa vida é uma doação a Deus e aos irmãos. O Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. A frase de São João Bosco. A palavra de Deus que nós escutamos, nós temos que nos deixar transformar por ela, nos deixar conduzir por ela. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: eu estou preso, eu estou algemado, eu estou no sofrimento, mas a palavra de Deus não está algemada. Nos deixarmos conduzir pela palavra e veremos tudo melhorar em nossa vida.
veremos o reino de Deus acontecer. Nós precisamos plantar para colher, semear a paz, semear amor, semear a justiça, para colher, para que as novas gerações também possam colher. A palavra de Deus vivida por nós faz uma grande revolução. Faz uma grande revolução. Transforma a nossa vida. Portanto, transforma o nosso viver e transforma o mundo. E transforma o mundo. Então, meus irmãos, aconteça o que acontecer em nossas vidas, vamos ter sempre gratidão a Deus. Vamos ter sempre gratidão a Deus. Vamos saber sempre agradecer o dom mais precioso, o dom da vida. E como profeta Eliseu, nós devemos ser instrumento para que a obra de Deus aconteça.